Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A divulgação de uma lista de uma construtora em que mais de 300 políticos são relacionados ao lado de valores trouxe à tona o debate sobre doações empresariais para campanhas eleitorais. Ao sancionar a mini-reforma eleitoral, a Presidência da República, seguindo decisão do STF, vetou itens de proposta que regulamentava a doação de pessoas jurídicas. Para falar sobre o financiamento de campanhas e as novas regras nas eleições deste ano, convidamos o promotor de justiça Rodrigo Zílio, que coordena o gabinete eleitoral do Ministério Público Gaúcho. Doutor Zílio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Essas novas regras terão, com certeza, impacto desde já nas eleições deste ano. E, pelo visto, o que ficou definido é que os candidatos não poderão receber doações de pessoas jurídicas. É isso? Correto, Marco. É uma satisfação voltar aqui ao programa, falar contigo e com nossos telespectadores. De fato, a grande novidade para as eleições municipais de 2016, ela não vem do Congresso Nacional, né? Ela vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em setembro de 2015 decidiu por maioria reputar inconstitucional as doações empresariais nas campanhas eleitorais. O que o Supremo disse? Que pessoas jurídicas não podem fazer doação em dinheiro ou ainda que de modo indireto, tanto para candidatos como para partidos. E ainda que essa doação tenha sido feita fora do ano eleitoral, por exemplo, em 2015 para um partido político, o partido não vai poder transferir esses recursos para a campanha eleitoral. Essa situação, Marco e telespectadores, vai causar um impacto extremamente sensível no processo eleitoral, porque, na verdade, não se faz a eleição sem dinheiro. A eleição, ela necessita, para ela ser realizada, necessita-se de arrecadação de recursos. E para que vocês tenham uma ideia, as pessoas jurídicas nas eleições de 2014, no estado do Rio Grande do Sul, foram responsáveis por 78% dos recursos arrecadados. Então, em 2014, de cada R$10, 7,8 vieram de doações de empresas. Então, a questão em aberto é como vai funcionar uma eleição no qual quase 8 de cada R$10 são agora considerados vedados, ou seja, existe uma grande restrição, então, ao financiamento de campanha, e o grande desafio da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral é justamente fazer valer essa regra de financiamento, porque uma coisa é certa, o fato de a pessoa jurídica ser vedada a doar para a campanha eleitoral não vai afastar o interesse daquela pessoa jurídica de interferir no processo eleitoral. E é essa a equação que nós vamos ser desafiados agora nesse processo eleitoral de 2016. O promotor entende que essa decisão foi a mais acertada? Pergunto isso pelo seguinte: notícias todos os dias mostram uma certa relação duvidosa entre políticos e empresas. Na verdade, é certo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi pautada muito em relação ao excesso de recursos financeiros que foram progressivamente aumentando nas campanhas eleitorais, né? Na verdade, nós tivemos em 2014 5 empreiteiras que foram responsáveis por financiamento de mais de 60% dos valores doados, quer dizer, em 5 empresas nós concentramos uma grande quantidade de valores. E o que a legislação eleitoral antes previa? Que uma empresa poderia doar para vários candidatos, ainda que eles fossem concorrentes entre si. Então, na verdade, a empresa não fazia uma doação por alguma ideologia ou por alguma simpatia eleitoral. Ela fazia, na verdade, um investimento para que depois, seja qual fosse o vencedor, ela tivesse possibilidade de contratar com o poder público. Pessoalmente, eu acho que a decisão do Supremo, isoladamente como ela foi, ou seja,
apenas se proibiu as pessoas jurídicas de doar, mas não se trouxe nenhuma reforma legislativa que dá uma capacidade de fiscalização ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. Eu vejo com grande preocupação essa situação. Não se trata, Marco, de ser contra ou a favor a doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais, e sim trabalhar com a realidade atual. Ou seja, é proibida a pessoa jurídica de doar, mas em contrapartida não há nenhuma capacidade maior de fiscalização da Justiça Eleitoral em relação a isso. Esse é o grande desafio do Ministério Público. Nós estamos trabalhando para envidar esforços no sentido de criar uma estrutura institucional do Ministério Público que possa fiscalizar aquela decisão do Supremo, ou seja, de evitar que a pessoa jurídica, embora proibida de doar legalmente, o faça através de, por exemplo, de caixa 2 ou de dissimulação de recursos através de pessoas jurídicas fictícias. E pelas novas regras, doutor Zílio, quanto o doador poderá desembolsar e quanto o candidato poderá gastar? Na verdade, os gastos, o limite dos gastos de campanha, ele foi fixado agora pela lei número 13.165 e ele tem por critério os gastos que foram realizados no último pleito municipal. Então, para dar um exemplo, um candidato a prefeito agora em 2016, num município que só teve um turno, que é a grande maioria dos municípios, ele vai poder gastar em 2016 até 70% daquilo que foi o maior gasto em 2012. Então, o limite de gastos ele é dado para 2016 a partir de parâmetros de 2012, que foi a última eleição, com um corte de 70% quando a eleição vai ser realizada, foi realizada em um turno e de 50% quando ela foi em 2 turnos. Basicamente, esse é o limite de gastos. Havendo gastos acima do limite legal, esse candidato que excedeu ao teto vai ser multado, né, além de responder por abuso de poder econômico. A outra situação que você questiona é o quanto a pessoa jurídica vai poder doar para campanhas eleitorais. O limite de doação de pessoas jurídicas ele permanece o mesmo. Ou seja, pessoas jurídicas vão poder doar para campanhas eleitorais até 10% do rendimento bruto do ano anterior ao pleito. Ou seja, vai se pegar o ano calendário do imposto de renda de 2015 daquela pessoa jurídica e ela vai poder doar até 10% desse limite. Vai estar excluído desse limite o quê? Doações que essa pessoa física fizer, estimáveis em dinheiro, em relação à cessão de bens móveis e imóveis a candidatos, desde que limitado a R$80 mil. Eu explico. Uma pessoa jurídica vai poder, por exemplo, se ela tem um imóvel, uma sala comercial, ela vai poder ceder essa sala comercial para se instalar um comitê do candidato. Isso é uma cessão de um bem móvel, desde que esse valor não ultrapasse a R$80 mil. Isso não vai ingressar no limite de doação daquela pessoa física. Da mesma forma, se ela tiver um automóvel, por exemplo, quiser ceder o automóvel para ele virar mais um veículo da frota de um candidato, é uma cessão de bens imóveis, né? De bens móveis, perdão, e ela também vai ser lícita desde que não exceda a R$80 mil. O que é importante, eu acho, destacar é que não apenas a doação de pessoa física é uma forma de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Nós temos outras formas de arrecadação. Por exemplo, o candidato vai poder aplicar recursos próprios que ele possua para a campanha. Um candidato vai poder doar para outro. Por exemplo, um candidato a vereador doa para um prefeito, isso também é recurso permitido. Partidos políticos vão poder aplicar recursos nas campanhas eleitorais, evidentemente desde que não de fontes vedadas, né? Mas, por exemplo, vão aplicar recursos do fundo partidário. Vão poder ser realizados eventos de arrecadação de recursos eleitorais. Então, são várias as formas de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, só que todas elas somadas não vão poder ultrapassar o teto que foi estipulado pelo legislador. Dentro das doações, doutor Zílio, como ficou a tão debatida questão da doação oculta? Bom, o que é a doação oculta para o telespectador assim relembrar? A doação oculta é aquela que, por exemplo, uma pessoa faz a doação ao partido político fora de um ano eleitoral. Quer dizer, nós estamos em 2015 ainda, por exemplo, a pessoa jurídica faz a doação para o partido fora do ano eleitoral e o partido, em 2016, repassa esses recursos para a campanha de determinado candidato
E, pela doação oculta, o partido político, ao empregar os recursos de 2015 na campanha de um candidato em 2016, ele não precisava indicar a origem daquele recurso que ele percebeu em 2015. Então, o que possibilitava essa situação da doação oculta? Que pessoas vedadas a doar, como autoridades públicas, CCs, por exemplo, contribuíssem para os partidos políticos, sendo uma fonte legal de financiamento de campanha, e os partidos, ao aplicar esses recursos em 2016 e não identificar a origem deles, estariam, então, ocultando a origem daqueles doadores e aplicando recursos irregulares na campanha. O legislador, quando fez a última mini-reforma eleitoral, que é a Lei 13.165, ele previu a doação oculta, lá no artigo 28, parágrafo 12 da Lei das Eleições, dizendo exatamente o seguinte, que os recursos repassados dos partidos para os candidatos vão ser feitos, dizia a lei, sem identificar os doadores. Ocorre, Marco e telespectadores, que é um direito inalienável de todo eleitor ter o conhecimento dos financiadores de campanha. Assim como o eleitor tem o direito à plena informação, à plena propaganda para formar sua convicção de voto, ele tem um direito inalienável de saber quem são os financiadores de campanha, quem exatamente tem o interesse de financiar determinado candidato. Por isso que a doação oculta fere o princípio da transparência da prestação de contas e dificulta a fiscalização em relação às fontes vedadas eleitorais. Esses foram os dois motivos, a ausência de transparência e dificuldade na fiscalização das contas, pelos quais o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional a doação oculta numa decisão liminar do ministro Teori Zavascki. Portanto, para as eleições de 2016, não está mais vigorando a doação oculta e todo o centavo que vai ser aplicado na campanha tem que ter a identificação do seu doador, ou seja, o doador originário tem que ser identificado pelo seu CPF ou CNPJ, no caso de partido político, para que a gente saiba exatamente qual é o interesse daquele financiador na campanha e a quem ele financia. Por tudo isso que estamos falando, doutor Zílio, o senhor acredita que as campanhas, em virtude das novas regras, elas se tornarão mais equilibradas e também a fiscalização do Caixa 2 será mais fácil de fazer? Bom, vai ser uma eleição muito diferente de todas as outras que antecederam a essa, né? Na verdade, desde a nova lei dos partidos políticos, essa lei é de 1997, né? Lei das eleições, vai ser a primeira vez que a pessoa jurídica está vedada para doar. É verdade, Marco, que a pessoa jurídica já não pôde doar em tempos pretéritos, né? Então, não é exatamente uma novidade na história do direito eleitoral brasileiro, mas na égide da nova lei, sim, é uma novidade. A questão em relação à fiscalização das campanhas eleitorais, ela depende fundamentalmente do quê? De uma estrutura institucional, tanto da Justiça Eleitoral como do Ministério Público, para que nós possamos, na verdade, dar vazão àquela decisão do Supremo, que proibiu a doação empresarial. Como a proibição da doação empresarial não vai afastar o interesse jurídico e econômico daquela empresa nas campanhas eleitorais, eu visualizo que as pessoas jurídicas vão trabalhar de duas formas. Aquelas que continuarão tendo interesse de financiar as campanhas, ainda que isso seja proibido. Vão fazê-lo através do chamado Caixa 2, como você referiu. Por exemplo, um candidato vai fazer aqueles chamados santinhos, as propagandas eleitorais. Então, ele faz 50 mil santinhos para distribuir, mas ele só registra 10 mil no próprio santinho, tem que ter registrado o número de santinhos, registra 10 mil, paga os 10 mil e os outros 40 mil ele sonega essa informação da Justiça Eleitoral e o pagamento é feito direto pela pessoa jurídica para a gráfica, para o fornecedor. Então, esse é um primeiro modo de agir da pessoa jurídica, ou seja, usando recursos ao largo do registro de contabilidade para fazer o pagamento direto, né, para o fornecedor de serviços. E uma outra situação que as pessoas jurídicas vão poder utilizar, e já foi até objeto de manifestação do ministro Gilmar Mendes, em entrevista que ele já deu aos meios de comunicação social, é o uso de CPFs, né, laranjas, ou seja, tendo possibilidade de pessoas físicas doarem para campanhas, alguns CPFs vão poder ser usados indevidamente, ou seja,
uma pessoa jurídica vai pegar CPFs sem as pessoas físicas saberem, vai estipular um valor de limite para essas doações e vai disseminar, então, recursos empresariais através de CPFs laranjas de pessoas que sequer têm conhecimento disso. Esse vai ser o desafio, então, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público em poder fiscalizar essas duas situações. Aqui no Rio Grande do Sul, Marco, o Ministério Público já está trabalhando em meios preventivos de fiscalização, já estamos em contato com o nosso núcleo de inteligência, já estamos fazendo atividades preventivas para que nós possamos, no momento adequado, demonstrar à Justiça Eleitoral que aquelas pessoas que estão tentando burlar a decisão do Supremo através do uso de financiamento de pessoas jurídicas possam, então, ser responsabilizadas. O certo, doutor Zílio, é que o povo está cansado de ouvir, primeiro, que o dinheiro não é ilegal, que não se trata de propina e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O que o senhor diz disso? Bom, na verdade, tudo isso que nós estamos discutindo hoje tem muito a ver com a Operação Lava Jato, né? Que a cada etapa dela se verificava o quê? Que os contratos que eram superfaturados da Petrobras, uma parte desse superfaturamento, ele era acertado para ser legalizado, entre aspas, na forma de uma doação. Então, a pessoa jurídica injetava dinheiro em campanhas eleitorais a título de doação, quando, na verdade, aquilo não era algo voluntário, sim era fruto de uma propina. O que aconteceu? A partir desses escândalos que foram sendo descobertos, os partidos políticos usaram a argumentação de que a prestação de contas que foi apresentada à Justiça Eleitoral, ela teria sido avalizada pela Justiça Eleitoral e aprovada. Mas o que é importante, e isso o TSE tem dado sinais bastante elogiosos nesse sentido, o que é importante para a população em geral ter conhecimento, é que o fato de, eventualmente, a Justiça Eleitoral ter aprovado contas de candidatos, partidos ou coligações, não confere imunidade a esses partidos ou coligações, porque, na verdade, o exame que é feito na prestação de contas, ele é um exame feito a partir daquela realidade que se apresenta naquele processo específico. Na verdade, não há um exame de profundidade em relação à exata origem daqueles recursos, não se perquire exatamente, e até porque é uma impossibilidade de fazer isso no estreito espaço de tempo que se tem em relação à prestação de contas. Não é feita essa análise com profundidade. O fato de a Justiça Eleitoral eventualmente dizer que as contas estão formalmente legais, não significa que, em uma ocasião posterior, surgindo elementos indicativos de que aquilo não foi uma doação e sim é objeto de propina, não se possa responsabilizar as pessoas que cometeram os ilícitos, fundamentalmente porque existe uma autonomia entre o processo de prestação de contas e as demais ações eleitorais que apuram abuso de poder econômico, que apuram Caixa 2, ou mesmo as ações penais eleitorais. Então, essa situação, Marco, o Supremo Tribunal Federal e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral têm deixado muito claro ao examinar agora as contas de campanha presidencial de 2014. Imaginem os telespectadores que as contas da Presidente da República foram compostas de 277 volumes de processos e elas foram analisadas pela Justiça Eleitoral em 8 dias, que era o tempo disponível para se analisar. Ora, evidentemente que é impossível fazer uma análise de mérito profunda, cognitivamente falando, judicialmente falando, de 277 volumes. Então é feita uma análise dentro da medida do possível. Por quê? Porque a própria lei das eleições diz que as contas dos eleitos têm que ser julgadas em um prazo X antes da diplomação. No caso de 2014, eram 8 dias antes da diplomação. Agora, para 2016, o prazo passou para 3 dias. Então, essa situação de que o povo está cansado realmente de saber que está cansado dessa desculpa, na verdade, utilizada pelos partidos políticos, o fato é que a aprovação das contas não confere imunidade a irregularidades praticadas pelos partidos que podem ser apuradas em outras esferas, seja através de um abuso de poder econômico, cassando o registro ou mandato, seja através de uma ação penal mesmo, aplicando uma pena privativa de liberdade. E qual é uma outra modificação que traz a mini-reforma no processo eleitoral e que, na sua avaliação, mereça uma atenção
melhor do Ministério Público? Bom, para as eleições de 2016, eu acho que um fato extremamente importante na questão jurídica, né, Marco, é a questão da aplicação, da extensão da aplicação ou não do novo Código de Processo Civil na matéria eleitoral. O novo Código de Processo Civil agora recém teve sua vigência, né, agora em 2016, e ele tem um artigo que diz que, na ausência de previsão na matéria eleitoral, é aplicável subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, na questão jurídica, a primeira e grande discussão é qual é o exato limite dessa aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o Código de Processo Civil tem uma visão individualista e a grande maioria das ações eleitorais tem um aspecto de coletividade, interesse coletivo. Quando se protege o regime democrático, se tem um interesse coletivo à frente desse processo eleitoral. Então, essa é uma questão jurídica que vai ser bastante discutida, né, nos tribunais. Em relação à aplicação da lei eleitoral propriamente dita, eu acho que um grande debate que vai haver em relação às eleições de 2016, fora a questão do financiamento de campanha, que isso eu acho que é o grande mote mesmo das eleições de 2016, é o Caixa 2, é a prestação, é o financiamento de campanha. Outra grande situação é a questão da propaganda eleitoral. Por quê? Porque a nova lei das eleições, a Lei 13.165/15, ela privilegia a antecipação dos debates políticos e ela reduz, de modo significativo, as hipóteses de propaganda eleitoral antecipada. Houve um encurtamento da campanha eleitoral, todos nós temos conhecimento disso. A propaganda eleitoral que começava a partir de 5 de julho, vai começar a partir de 16 de agosto. Então, vejam que são 40 dias a menos de campanha eleitoral, mas ao mesmo tempo que se diminuiu o tempo de campanha eleitoral, se ampliou as possibilidades de propaganda eleitoral antecipada. Então, um dos grandes desafios do Ministério Público e da Justiça Eleitoral é tentar um equilíbrio entre essa amplitude da antecipação dos debates políticos e a forma de financiamento dessas promoções pessoais. Porque, observe, Marco, as pessoas vão poder fazer vários atos de promoção pessoal que antes eram considerados propaganda antecipada e agora talvez não o sejam. Mas o que nós vamos ter que questionar em relação a esses atos de antecipação de promoção pessoal? É o financiamento desses atos. Porque, na verdade, esses atos de campanha, de pré-campanha, como a gente está chamando agora, ou seja, que não configuram mais um ilícito de propaganda antecipada, eles não podem ser financiados, por exemplo, por uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não pode contribuir nem para partido político. Então, um grande desafio é, nesses atos de pré-campanha, saber quem estão financiando. Quem são os financiadores? Porque se nós permitirmos um financiamento amplo nesses atos de pré-campanha, nós vamos ter uma grande desigualdade entre aqueles que já exercem mandato eletivo, por exemplo, de deputado, e vão poder aplicar recursos de verbas de gabinete para promoção pessoal, em relação àquela pessoa que está pretendendo ingressar na vida pública. Então, eu acho que uma grande discussão é o novo limite desses atos de pré-campanha eleitoral em relação aos seus custos. E outra situação da lei eleitoral é que, diferente do que ocorreu em outras eleições, uma decisão de um juiz eleitoral em qualquer das zonas do estado do país, na verdade, que cassaram um diploma ou um mandato de um prefeito ou de um vereador, não vai mais ter uma execução imediata, como ocorria em algumas situações anteriormente. Pela nova lei, um prefeito e um vereador que for cassado por qualquer ilícito eleitoral, compra de voto, Caixa 2, uso da máquina pública, só vai ser afastado daquele mandato quando a decisão do juiz for confirmada por um tribunal regional eleitoral. Essa foi uma outra modificação que houve na nova lei das eleições, que também trouxe algumas novidades em relação à propaganda em bens particulares. A propaganda em bens particulares, que antes tinha uma limitação espacial de 4 metros quadrados, hoje ela é apenas de 0,5 metros quadrados. Então, imagine que diminuiu bastante o espaço, o tamanho da propaganda em bens particulares. Passou de 4 metros quadrados para 0,5 metros quadrados. E mais, essa propaganda em bens particulares, além de ser espontânea, além de ser gratuita, ela só pode ser feita em adesivo e em papel.
Então, essas são basicamente as questões mais relevantes em relação ao processo eleitoral que nós esperamos, né, que, através da orientação do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, aos atores do processo eleitoral, partidos, candidatos e coligações, que o cidadão possa fazer uma escolha consciente daqueles que vão ser os seus representantes a partir de janeiro de 2017. Ok, promotor de justiça Rodrigo Zílio, que coordena o gabinete eleitoral do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Uma satisfação, Marco, mais uma vez falar contigo, com teus telespectadores. Um grande abraço e até a próxima. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!